É um discurso meio coach, né? Mas ontem eu estava ouvindo, eu quero até que vocês falem, tá? Porque foram várias perguntas, e tudo que os jornalistas perguntavam, Abel, mas tal coisa sim, mas eu volto a insistir, não deixe se influenciar, porque os influenciadores hoje têm um poder e falam, não sei o que, daí eu quero perguntar, e a parede, tá bonita a parede, está linda, mas olha, voltem, temos que nos unir. Que discurso é esse, pessoas? Eu acho que o Abel, ele já jogou a toalha, eu acho que pra mim tá tudo muito certo que o Abel não vai ficar no Palmeiras. Eu acho que desde que ele teve a fala de que final do ano era o fim, eu acho que provavelmente ele já está com tudo muito bem planejado na cabeça dele. Ele é um treinador que sempre jogou na defensiva. Eu acho que toda vez que ele ataca é porque ele é um pouco inseguro para falar, né, para se defender ali. E eu acho que ele já está, podemos dizer assim, de saco cheio. Uhum. Então, assim, já conquistou o que tinha que conquistar, talvez não tenha mais gana do que ser. Eu entendo que muita gente falou, se o Palmeiras fosse eliminado agora, seria um vexame. Para mim, não seria um vexame. Eu acho que o Palmeiras, ao longo do ano, tem várias competições para disputar, até pela pontuação que fez. Mas o Abel falou numa entrevista, ele falou, a água bateu na bunda, não foi? Ele usa essa expressão. Ele sabe que ele estava pressionado. E eu acho que o Abel ele não consegue lidar com essa pressão também. Toda vez que ele pode ser atacado, ele já vem. Então, quando ele viu que a torcida não apoiou, acho que até no último jogo, no Allianz, em que a torcida, no primeiro tempo, a organizada não cantou. Porque normalmente o Palmeiras canta Palmeiras, meu Palmeiras. Esse é o ponto da não história. Cantou. É isso. E aí o Abel, na coletiva, ele tentou fazer o contrário. Ele não cornetou a torcida. Ele foi ao contrário, ele foi tentar apoiar. E agora você já viu que ele reverteu. Agora ele... Então, assim, não dá pra entender. E eu acho que o Abel, ele tem... Enfim, primeiro que não aguentaria uma semana de Santos Futebol Clube, né? Falar de mídia... Né? Não aguentaria uma semana no Grêmio, fora do Rio Grande do Sul, não ia aguentar estar em time do Nordeste, ouvindo a mídia do eixo. Né? Tipo assim, primeiro de tudo. Segundo, acho que ele sempre faz questão de atacar a imprensa de um jeito de colocar nós contra eles, que eu acho muito ruim. Ainda mais no nosso país, no momento que o nosso país passa, com informação. Ô, Biri, depois falou de guerra, né? Que não pode usar a palavra guerra. Pois é, e que tipo, a gente tá insinuando. Um momento que é isso, é disseminação de fake news. A fake news hoje ela pauta muita coisa, e aí você coloca os profissionais da imprensa de um lado, a torcida de outro. Você basicamente está descredibilizando toda a imprensa para dizer que só o que você fala é o que vale, só o que te apoiam, essa é a notícia, exato. Então eu acho isso muito perigoso, e o Abel, sempre que ele está numa situação incômoda no Palmeiras, por mais, às vezes, injusta, porque a torcida do Palmeiras também é muito corneteira, às vezes injusta mesmo essa posição, mas sempre que ele está, ele dá um jeito de colocar, a culpa é que a imprensa comunicou que eu falei assim, ou que a imprensa conseguiu influenciar meus torcedores, ou que a imprensa plantou uma discórdia dentro do meu elenco, mas nunca é a gestão dele, os erros dele, as escolhas dele. O time que não estava rendendo. Exatamente. Pode ser campeão, gente. Tem um segundo ponto que eu confesso que já queria abordar há algum tempo e não vi ser abordado quando ele ataca a imprensa. Vamos combinar e vamos ser bem claros. Hoje existe uma nova imprensa. Sim. Total. Que são os canais voltados exclusivamente para os torcedores com seus canais. Os canais especializados. O cara só fala daquilo. É muito diferente. É o setorista do Palmeiras, né? É diferente do que... E torcedor. E torcedor. Com acesso, né? E que antes não tinham acesso, faziam de suas casas. Hoje eles estão lá para perguntar, Bruno, você acha que está errado? Não acho. Sim. Mas são linhas editoriais completamente diferentes do que nós fazemos aqui e do que eles fazem. Cada um na sua, vambora. Tamo junto. Legal pra caramba. Tem um monte de cara maneiro, conheço vários. Muitos migraram do nosso para esse especializado e tá tudo certo. Mas são perguntas completamente diferentes. Abordagens completamente diferentes. E que geram esse tipo de reação também no Abel. E você sabe quando é uma pergunta de torcedor e quando é uma pergunta de jornalista. Até quando o jornalista está fazendo a pergunta de torcedor. Exato! Total. Exato! Eu nunca cobri o time que eu torço. Mas por uma coincidência, porque a minha carreira foi construída em São Paulo e eu nasci no Rio. Sim. Só por isso. Agora, eu já vi aqui em São Paulo também companheiros meus que eram, naquela temporada, setoristas do time que torcem
e que mudavam o estilo de pergunta também. Entendi. Então eu acho que tem esse lado dessa nova mídia que tem muito peso. Sim, super. Eles estão fechados numa comunidade. Os caras abrem live para 20 mil. E o engajamento é para um público muito específico. Total. Que E vai mesmo porque a imprensa não tem mais acesso como tinha antes, lembra? Que a gente cobria treino. Você é maluco. A gente vivia o clube. O clube, né? E ali... não sabe a realidade mais, o que Não acontece sabe, dos treinos, quem tá jogando. Por que fulano não tá entrando, ele não tá colocando, de repente o cara tá treinando mal, pra caramba, no treino não tá rendendo. Aí o técnico fala, cara, nem vou pôr uma que o próprio vou Estevão te tá poupar. gripado. Quando você tá acompanhando a semana, normalmente quando você não era setorista, mas você cobria um clube, você tinha uma tendência de ficar na semana, às vezes ali naquele clube, dependendo naquela temporada ali, o jogo que era mais importante, a gente acompanhava. Então a gente sabia durante a semana quem tava treinando, quem não tava. E aí você podia. Hoje o treinador é muito dono da verdade. A gente não sabe porque nem mais tá quem chega atrasado. É mesmo, né? A gente não sabe quem chega meio de ressaca. Ninguém sabe uma nada. E eu acho que, complementando até esse pensamento do Bruno, eu também acho que... muito nessa parada? Eu nem acho... Você tá eu ia complementar mesmo, que eu também não acho que isso é um problema. Não. Mas eu acho que os técnicos, os profissionais do futebol, no geral, tem que entender também esse tipo de comunicação. Então, são veículos diferentes, são curiosidades diferentes, sabe? O repórter, às vezes, ele tá pensando, sei lá, um repórter de grande mídia vai estar pensando em como comunicar para aquele cara que não é torcedor o que tá passando no Clube do Santos. Perfeito. E aí o cara do canal especializado, ele quer saber o pormenor, ele quer saber a opinião do técnico sobre fulaninho, que passou a informação errada. Cadê o Miguelito? Cadê o Miguelito? Exato. Então eu acho que, tipo assim, vale também quem lida como figura pública, né? Eu acho, mais do que... Até para abranger para mais do esporte, porque eu acho que isso não se restringe só ao esporte. Mas eu acho que quem é figura pública tem que também entender que esse tipo de... que também comunica, né? A resposta do Abel também é uma forma de comunicação. Pô, é a principal que ele tem, cara. Então, ele também tem que ter entendimento do que é a comunicação, se ele quer bater tanto. Se ele quer bater, ele tem o direito. E acho que ele, inclusive, bate às vezes certo. Mas eu acho que ele sempre estica a corda